Alô, galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Dia de jogo aí com o Botafogo, né? 18h30, vamos estar torcendo bastante. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui, né? Mais uma vergonha aí, né? Mais vergonhas para os youtubers vascaínos, né? Seja de grife, seja de canal pequeno, né? Ganso no Vasco. Isso rende 2 dias de notícias, né? De capas, engajamento, like, monetização. E aí os caras evoluíram na ciência de enganar, né? Começaram a soltar mentiras no dia seguinte para justificar a capa mentirosa, né? Então colocaram o Ganso na capa nas capas, né? Inclusive youtuber com 200 mil inscritos, né? Mais badalado aí, né? Ganso na capa, acho que foi na quinta-feira, né? Ganso do Vasco e tal. Aí os caras vão lá, clicam, né? Idiotizados. Aí na sexta-feira, né? Eles já começam a se desdizer, né? Olha, peraí, pô. Ganso já fez 7 partidas. O Diniz quis o Ganso. Eu coloquei o Ganso aqui na capa, mas já tem 7 partidas. Porra, erro do Diniz aí na avaliação, né? E aí hoje, mais uma mentira, né? Ganso, Vasco quer o Ganso, sim senhor, né? Mas para 2026. Para 2026. Olha que nível, que ponto, né? Que chegou aí esses caras, né? Tava vendo o Vasco Connection hoje, tem mais de 100 mil, e colocando o ex-jogador de futebol lá, que tratava com grego na capa, agora vai, mudança de planos. Cara, chega a ser nojento isso, né? Chega a ser nojento. Mudando de assunto aqui, né? O Vasco estuda não liberar Ryan para a seleção sub-20. Eu acho muito justo que o Vasco retivesse o Ryan. Para quê? Basta 2 pontos do rebaixamento, tem que pontuar, tem 2 competições. A gente não tem atacante pela direita, o Adson se machucou, né? Então não é o momento de emprestar agora, de ceder a seleção sub-20. Não é o momento. Ryan já está valorizado. Nesse momento agora, pode dar uma segurada nisso aí e tentar. Os caras querem vender, né? Os jogadores do Vasco não ficam muito tempo. Até o Palmeiras, né? Que fatura quase 1 bi por ano, teve que vender o Hendrick, o Estevão. Quem é o Vasco, né? Então, complicado isso aí, né? Bom, seguindo aqui, né? Lucas Oliveira, né? O Lucas Oliveira não vem sendo relacionado, com risco de não jogar, de jogar, né? Então você começa a pensar o seguinte, né? Leandrinho, Jean David, Lucas Oliveira estão fora da partida, não foram relacionados. Mas fatalmente o Lucas Oliveira é que o Vasco vai querer se desfazer dele, né? Soltei um vídeo ontem falando sobre isso. Disseram gente de lá de dentro, né? Fontes fidedignas, que o Diniz vinha colocando o Hugo Moura como como zagueiro, né? Como zagueiro. Eu falei, colocar volante para jogar de zagueiro é a confissão da incompetência de quem contratou, né? E aí, nem o Lucas Oliveira é colocado relacionado, né? Erro de estratégia? Sim. O Lloyd também não foi relacionado, claro, né? Esse aí não tem comprometimento algum. Erro de estratégia na contratação, nas contratações, né? Patético, ridículo. E nunca esqueçam, o Admar Lopes, quando chegou no Vasco, né? Eu sou expert. O Vasco tem um elenco desequilibrado, né? Aí, ele aumentou isso aí, pegou mais um volante, né? Salvo engano,
O Vasco já tem 6 ou 7 volantes, pegou mais um, né? E tira um volante, que é o único de marcação, para botar na zaga, né? Lamentável. Bom, houve denúncias aí, né, de um empresário na questão do basquete, estada em hotel, né? Essas coisas todas e tal. Parece que um diretor do Vasco soltou um vídeo, né? Soltou um vídeo lá com a bandeira do Vasco atrás dele e tal. Eu não acompanho basquete, confesso. Futebol, né? Sempre foi assim. Mas o Vasco tinha que apresentar uma nota oficial, né? Dizendo o que não é, o que é e providências que serão tomadas, né? Olha, o cara que denunciou, está acusando, está errado, né? Eu vou tomar as medidas necessárias, cabíveis, né? Por escrito, oficial, né? Pedrinho, Admar Lopes e tal. Seria importante que o Vasco começasse a trabalhar de forma digna, né? E eu acho, 90% de chances de eu estar certo, é que o jurídico do Vasco não pega, ele terceirizou muita coisa, né? O jurídico do Vasco, o Carregal já falou que trabalha no Vasco de graça, não recebe dinheiro algum, nem o Salomão, diretamente, né? E por conta disso ele vai terceirizando e o Vasco vai pagando esses escritórios aí, né? Terceirizados. Isso é óbvio, né? Coloca o Carregal à frente do Vasco, dizendo que não recebe coisa alguma, Salomão idem, mas terceirizam os escritórios para trabalhar nas causas, né? Fica ali como um gerente de delegação de causas, né? Complicado isso aí. Chega até soar feio, né, cara? Cadê o Pedrinho aí? Cadê o Admar Lopes? Bom, retrospecto de Diniz jogando contra o Botafogo. Isso pra mim é uma maior babaquice que tem. Não sou supersticioso, nada disso, né? E os caras botam aí, né? Canais importantes, jornalismo inclusive. Diniz tem um retrospecto ruim contra o Botafogo, são 9 derrotas e tal, e blá blá blá. Da fase que eu peguei do futebol pra cá, Botafogo e Fluminense perdiam muito mais do que ganhavam no Vasco. E Vasco e Flamengo era assim, né? Até 98. Assim, né? Salvo engano, a gente foi bicampeão brasileiro, bicampeão carioca em 87, 88 em cima do Flamengo, na sequência, né? Com Valdir, etc. E friso aqui, Botafogo e Fluminense eram fregueses, às vezes eles jogavam melhor, mas não conseguiam ganhar, e o Vasco era páreo duro com o Flamengo, né? E de uns tempos para cá, né? De 99 em diante, nada mais Vasco conseguiu ganhar do Flamengo. É um monstro a diferença. E Botafogo e Fluminense vieram ao longo dos anos aí igualando as vitórias e derrotas, né? E agora, de uns tempos para cá, Botafogo e Fluminense estão ganhando mais, né? Por conta de competência, gestão, tudo que ficou no Vasco aí, né? Ao longo desses anos, de gente que falava: o importante é ganhar o Flamengo. Flamengo é um campeonato à parte. Vasco é para quem acredita. Tá aí. Estamos nessa merda, né? Por conta dessa gente alienada, né? O importante era ganhar do Flamengo ou secar o outro time, né? Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.